Aí um pequenino 80 réis de prata do reinado do José I. Essa moedinha aqui data de 1768. Durante esse reinado aí, o menor valor que você podia ter em prata na mão era esse oitentinha aqui. Tem um furinho aí, uma vez que era comum se usar esse tipo de peça pequenininha como adorno, aí, como um pingente, né? As classes menos favorecidas tinham dificuldade aí no acesso a joias, né? Então a moedinha servia para este fim. Então, uma pecinha bem interessante aí do Brasil colonial. É uma grande peça de cobre, né, Brasil colonial. Essa aqui de 1778. Então, é do reinado da Maria I e Pedro III. Está muito bom a conservação da peça, enfim, mas sendo sem o carimbo escudete, que a maioria dessas peças receberam, então a gente acaba guardando na coleção. Seja como for, aí a gente consegue ler toda a legenda, né, e conferir a coroa e a perolagem, que são aí os itens básicos para uma boa classificação. Esse lado aqui está um pouquinho melhor. Tá aí uns 75 réis. Então é uma pecinha muito interessante aí da Numária brasileira. Junto com o seu par aí, o 37,5, eram moedas com valores específicos para facilitar o troco nas transações que envolviam ouro, então na província de Minas Gerais. Por isso o Mzinho ali, né? Então cunhado em duas cidades diferentes nesse período, né? Vila Rica, atual Ouro Preto, e São João del Rei. Né? Essas moedas de 75 réis aí são bem procuradas. Então aí uma peça regional, né? Uma fração de troco interessante, exclusiva aí para circulação na província de Minas Gerais. Então essa aqui é do João VI, reinado dele, Brasil, período aí Reino Unido de Portugal. Dá para ver o bonito brasão português. Então pecinha bem interessante, bordo liso. Aí uma pecinha que fazia tempo que eu estava atrás. Então um vintenzinho da Bahia com carimbo geral de 10. Então essa aqui é de 1828, como dá para ver aqui embaixo. Então reinado Pedro I, que recebeu aí a partir de 1835 aí o carimbo geral de 10, aí reduzindo o valor pela metade. Então uma moeda do Pedro I que passa a ser do Dom Pedro II. Aí o brasão imperial, né? Dá para ver também aí a marca do carimbo geral aplicado do outro lado, aí, que acaba alisando uma parte, né, do brasão imperial. Moeda aí sem serrilha. Então, ainda mais sendo Bahia, peça super bonita, excelente estado de conservação. Tem duas batidinhas, mas coisas da vida. Temos aí um interessante carimbo sobre cobre. Então, M sobre X. O M referente aí ao Maranhão, na província do Império do Brasil, e o 10 aí, o novo valor atribuído. Então, uma moeda com disco de 40 aqui que se transforma em 10 réis. Isso aí é uma carimbagem autorizada pelo reinado Dom Pedro II, somente aí dentro da província do Maranhão. Então, fazer aí a alteração do valor facial das moedas de cobre. Uma pena que a base, né, tá bem gasta, mas o carimbo tá bonito, então vale a pena guardar e pôr na coleção aí. E nós temos uma pecinha bem interessante, essa aqui de 1830, batida na casa de Cuiabá. Eram 40 réis, né, que chegando ao Pará foi contramarcada com esse carimbo de 10. Esse carimbo é atribuído à cabanagem, então uma revolta emancipacionista que ocorreu então aí na província do Pará, que remarcou aí as moedas para fazer o pagamento das dívidas e tropas, então que foram utilizadas aí nessa revolta. É mais comum encontrar moedas de Cuiabá e Goiás com essa carimbagem do que as do Rio e da Bahia. Não que se deva atribuir algum grau de raridade a moedas do Rio e da Bahia com carimbo do Pará, mas as de Cuiabá e de Goiás são mais comuns. Então, pecinha bem legal.
Temos aí uma bonita peça de bronze, sempre difícil de achar em bom estado, uma vez que muitos circularam. Esse aqui de 1869. Centro aí o busto do Dom Pedro II. Abaixo ali o CL, a marca do abridor de cunho, né, do artista que idealizou aí a moeda. A legenda Pedro II, pela graça de Deus, constitucional, imperador e perpétuo defensor do Brasil. Então temos aí ladeando a data aí também, uma cruz da Ordem de Cristo e uma esfera armilar. Do outro lado temos o bonito brasão imperial, o valor, né, e chama atenção aí a gente perceber que depois do S, do RS ali, não tem ponto. Então existe variante com e sem ponto depois do S. Isso aqui é uma pecinha super comum, né, 1924, bronze e alumínio, R$1.000. O que chama atenção nela aqui é do outro lado tem um carimbo particular. Então, aparentemente a gente pensa que uma data, né, 1922, mas sendo uma peça de 1924, enfim, estranho, pecinha curiosa, né? Um dos milhares e milhares de carimbos particulares que a gente não tem referência nenhuma, né? De forma bem simplista e genérica, a gente pode pensar que duas opções, ou comércio ou fazenda, aí, que alterava o valor de circulação ou marcava as moedas, aí, tentando dar conta aí do meio circulante, que era muito pequeno, para a quantidade de comércio, então faltava moeda, ou para transformar em fichas aí para funções diversas também. Dois cruzeiros 1946. Interessante dessa pecinha aí ser uma falsa do período. Então repare na grafia do cruzeiro, então totalmente irregular, bem diferente do que se espera aí na moeda verdadeira. Uma comparação fica fácil de perceber. E chama mais atenção ainda ser uma peça cunhada efetivamente, né, e não fundida, como a maioria das falsas do período. Então, tá aí uma pecinha bem interessante por ser uma falsa cunhada. Então, tá na coleção.